Vamos lá. Aí, voltamos aí para a parte 2 da aula, ok? Mais 25, 30 minutos a gente encerra, tá? Perguntas, vamos lá, após a leitura do edital aí, até onde vocês conseguiram avançar, por favor. Professor, eu tô com umas três, eu acho. Ó, se eu sou aluno bolsista, eu não posso ter outra coisa remunerada, tipo assim, trabalhar outra coisa. Eu li sobre um negócio ali. Era das obrigações, não lembro. Na parte, quer ver? Onde fala que tem que Deixa eu achar aqui. ter compromisso o tempo todo. Aqui, ó, o estudante bolsista não pode usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa ou exercer qualquer atividade remunerada? Isso eu não entendi. É isso aí, ó. Então, vamos lá por partes, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí o documento, ok? Só fechem o áudio aí para não ficar ruim o meu. Vamos lá, ó. Então, pegando no início lá, tá? Parte, sempre tem esse cabeçalho, essa parte inicial dos atos, etc, etc, tá? Aí tem aqui, ó, lá no resolve, né? Artigo 1º. Então, sempre, gente, todo edital tem que ler com calma, ler, reler. Eu sei que não é o caso agora, que nós estamos fazendo a toque de caixa para vocês entenderem um pouquinho das regras. Mas sempre que abrir um edital assim, e antes de começar a falar, vou mostrar para vocês aonde sai esse edital. Eu lembro que eu dei para vocês bem claramente uma das tarefas era visitar os sites. Quando eu falo visitem os sites, assim por diante. Então, agora é a hora de entender o porquê. O que está aparecendo para vocês? Está aparecendo Fundação Araucária, não está? Sim. Esse tá? Nesse site, por exemplo, olha, vocês clicam aqui do lado esquerdo, programas, CPs, CPs chamadas públicas, né? E projetos e programas institucionais. A hora que você clica, programas abertos. O que vai aparecer para você lá? Todas as chamadas, todos os editais, como esse, por exemplo, que eu mostrei para vocês, em que vocês podem participar, tá? Quer dizer, o professor pode participar. Porque é importante vocês entenderem assim. Esse edital que eu mandei para vocês, de PIBIC, quem tem que fazer toda a tramitação de documento, fazer a inscrição para concorrer, é o professor. Aqueles professores que geralmente fazem ano a ano, são professores que com certeza vocês têm que ter bons olhos para eles. Olhar e falar, esse professor tem que ficar atento que todo ano ele pede bolsa, ele submete projeto. Beleza? Agora, nada impede de vocês estimularem os professores que não pedem, que não participam. Por exemplo, o professor Matheus não participa, mas se você está antenado a esses editais, você pode chegar para o professor Matheus e falar, professor Matheus, o senhor está sabendo daquele edital que abriu e tal? O senhor não tem interesse da gente sentar e pensar em um projeto para eu poder participar? Porque, apesar de isso fazer parte do tripé da universidade, como eu coloquei para vocês anteriormente, não existe uma regra, uma lei que obrigue o professor a submeter projetos de iniciação científica, a desenvolver a pesquisa. Então, às vezes, o interesse de vocês motiva o professor ou os professores a participarem do edital, tá? Então, por exemplo, quando você abre essa página aqui que eu mostrei para vocês, tem lá o PIBIS, que é Bolsa de Inclusão Social, tem as regras também, vocês precisam ler, tá? Aí tem de extensão universitária, também tem as regras. Aí tem os outros editais, e lá embaixo, ó, que já é um edital mais antigo, que tá, na verdade, que está em andamento, é esse aqui, ó, que eu mandei para vocês. Então, ó, PIBIC e PIBIT. Se vocês clicarem aqui, ó, nesse CP 0720, ele vai abrir exatamente o edital que eu estou falando com vocês,
tá? Por que que ele é diferente do que eu estou te mostrando? Porque a Fundação Araucária abre o edital, e aí cada universidade abre o seu edital interno, entendeu? Aquele que eu mostrei para vocês, que é esse que nós vamos voltar agora, é um edital interno, é um edital que vocês vão participar dentro da universidade. Por quê? Porque a universidade precisa fazer uma pré-seleção para depois submeter a esse edital maior, digamos assim, tá? Então tem que ficar antenado. Para lá, deixa eu interromper aqui. Tem que ficar antenado nisso, ok? Deixa eu achar aqui o edital. Aqui, o edital. Beleza. Então vejam lá. Agora volta. Ó. Pode ver que o edital, ó, não tem Fundação Araucária. É Unespar e Pró-Reitoria de Pesquisa. Por quê? Abre-se, a Fundação Araucária diz, olha, tem edital aberto. Aí a universidade, no caso a Unespar, abre o seu edital, respeitando as regras do edital primário, primeiro lá, e aí abre para fazer uma seleção interna, entendeu? Porque não tem bolsa para todo mundo. Então a universidade cria as suas regras. Dentre as regras, né, tem a data de inscrição, então não pode comer bola na data de inscrição, isso no caso o professor. O aluno não submete nada, nesse caso. Quem submete é o professor, tá? E aí, como eu coloquei para vocês, qual é o objetivo? Quais são os objetivos? Vocês vão ler lá, ó. Desenvolver atividades no ensino superior, pensamento e a prática científica, vocês já leram tudo isso. Beleza. Quais são as modalidades? Aí tem com bolsa, que eu falei para vocês, e tem o sem bolsa, que é o voluntário. E aí tem, para cursos específicos, tecnológico e inovação com bolsa, e tecnológico e inovação sem bolsa, tá? Aí vai descendo, vai adiante. Carga horária de dedicação. Alunos que vão receber a bolsa, 20 horas semanais. Se vocês fizerem a continha rápida aí, dividido por 5, o aluno tem 4 horas por dia, em teoria, para se dedicar a esse projeto, tá? Mais adiante eu vou falar para vocês o que vocês, pelo menos se fossem meus orientandos, fariam com essas 20 horas semanais. Mas cada professor cria o teu cronograma de trabalho, tá? E alunos que vão fazer voluntário, existe um pouco de redução aí, para 12 horas semanais. Aqui é quando são as datas em quando cada etapa do edital vai acontecer. Então, professor que submeteu dia 27/2. 28/2, o professor vai lá e submete. Tem jeito? Não. A página de inscrição se encerra. Então, esse cronograma tem que ser seguido à risca. Então, o professor não pode comer bola. Tem que ficar esperto, tá? Mas nada impede do aluno também que tem interesse, já que ele sabe aonde existem as informações, por exemplo, no site da Fundação Araucária, ficar atento. Eu sempre falo para meus colegas de trabalho, para meus alunos, eu procuro ser rato de edital. O que é isso? Eu sempre procuro, como eu falei para vocês em aulas anteriores, entrar 1, 2 a 3 vezes por semana nesses sites, Fundação Araucária, CNPq, CAPES, Secretaria de Esporte e Turismo do Paraná, que são sites que geralmente divulgam essas oportunidades de bolsa, tanto para aluno quanto para professor, ou até editais que envolvem dinheiro para comprar equipamento, tá? Cada edital tem as suas regras. Aí tem que verificar se a gente se encaixa, no caso o professor e o aluno e até a universidade, para poder participar da competição. É uma competição, é aberto para o Paraná inteiro, tá? Os prazos, a entrega dos relatórios, aqui vai falando das regras. Aí, quem é o professor? Então, uma pergunta que talvez vocês possam fazer. Quem que pode orientar dentro do curso de Educação Física? Primeiro, tem que ser professor efetivo. Então, professor temporário não pode submeter um pedido de bolsa, tá? Tem que ser mínimo mestre e trabalho T40, porque às vezes tem professor que é T20. A maioria, todos do nosso colegiado efetivos são T40 e alguns são TID, tá? E aí, atender aos requisitos, ok? Possuir uma pergunta que alguém fez aí, currículo na plataforma Lattes. Então, anotem aí, tarefa para a semana que vem. Procurar o que é esse currículo na plataforma Lattes. Então, vocês vão digitar lá no Google, currículo plataforma Lattes, tá? Essas 3 palavras aqui, currículo plataforma Lattes. E aí vocês vão pesquisar, eu já anotei aqui para cobrar de vocês o que é, eu poderia muito bem falar, mas eu quero que vocês pesquisem o que é esse currículo plataforma Lattes.
Currículo, vocês já sabem, é a história do professor, a história da pessoa, currículo dela. O que você já fez e o que faz atualmente. Agora, a plataforma Lattes é uma plataforma específica para a área acadêmica. E aí vocês vão me trazer as outras informações semana que vem, tá bom? Possuir projeto de pesquisa. Opa, o professor, então, que vai submeter, que vai ser orientador, ele tem que ter um projeto lá na Unespar, na divisão de pesquisa e pós-graduação cadastrado, tá? Então, o professor tem que estar atento a essa regra, porque se ele não tiver esse projeto, um projeto cadastrado, ele não pode pedir, ele pode até pedir participar do edital, mas a inscrição dele vai ser indeferida porque ele não atendeu esse critério, tá? Mas isso aqui é responsabilidade do orientador, ok? Vamos lá. Obrigações do professor: elaborar a proposta de pesquisa, e ele pode fazer isso junto com o aluno, tá? Mas geralmente quem faz é o professor, mas o professor já sabe, olha, o Lucas Rayan tem interesse em ser aluno de iniciação científica, então eu vou pedir bolsa, vou concorrer, porque eu sei que eu já tenho um aluno para atribuir, ok? Pode ser uma situação. Aí o professor vai selecionar e indicar um estudante. Então, o professor já tem ideia de quem são os candidatos que ele vai indicar. E aí ele vai ter que orientar esse aluno durante os 12 meses, tá? Aí a pergunta de alguém que fez aí, vou descer lá, cadê? Do aluno. Então, primeiro, o aluno tem que estar matriculado no curso, que é a realidade de todos vocês hoje, possuir o famoso currículo na plataforma Lattes, que é a próxima tarefa de vocês, ter disponibilidade para 20 horas semanais ou com bolsa, ou se não tiver bolsa, 12 horas, tá? Ser indicado como orientando em apenas uma inscrição, então não adianta eu indicar o Lucas ou o Daniel em 5 opções, só posso indicar uma vez, tá? Enquanto professor. Não ter pendência junto ao Estado do Paraná, então eles fazem consulta no teu CPF para ver se você não tem nenhuma dívida com o Paraná. Possuir uma conta corrente no Banco do Brasil. Então, opa, se eu quero ser aluno de iniciação científica, eu vou ter que ter uma conta do Banco do Brasil. Por quê? É por onde eles pagam as bolsas, tá? Obrigações. Desenvolver aquela proposta, aquele projeto de pesquisa que o professor escreveu, apresentar, né, os relatórios parciais e finais, tudo isso é feito junto com o orientador, cumprir a carga horária de dedicação, e aí aqui quem decide como você vai cumprir essa carga horária, seja de 12 horas sem bolsa ou 20 horas com bolsa, é o teu professor orientador. Tudo que você fizer dentro do seu trabalho de 12 meses, você precisa publicar essas informações, seja em uma revista científica, seja em um congresso, isso mais adiante a gente vai falar com calma, tá? Toda vez que você for falar sobre o seu trabalho que você está desenvolvendo, você tem que dizer que você é aluno de iniciação científica, né? Dizendo com bolsa, sem bolsa, você agradece a Fundação Araucária pela bolsa. Então, tem toda uma cerimônia que você precisa cumprir, ok? Cadê? Tem um evento todo ano que acontece, que é o Encontro Anual de Iniciação Científica da Unespar, que você precisa participar. Então, você tem que apresentar o trabalho, se você for bolsista, o trabalho que você desenvolveu nos 12 meses, você tem que apresentar nesse evento, tá? Isso é regra para todo mundo que é bolsista. E é facultativo, pode ou não participar o aluno voluntário. E aí, o que mais você perguntou lá? Não pode usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa. Então, se você tem essa bolsa do PIBIC, você não pode ter uma bolsa, por exemplo, do PIBEX, que é outro edital, que é outra bolsa. Você não pode ter bolsa indígena, por exemplo, se você for indígena. Você não pode ter nenhuma outra bolsa. E não exercer outra atividade remunerada. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho das 8 às 6. Então, não pode. Tá? Então, aí você não pode ser bolsista, ok? Porque qual que é a ideia, uma das ideias de ter essa bolsa? Do aluno poder ter condições de subsidiar o curso dele diário. É um auxílio para pesquisa. Então, às vezes, você precisa fazer uma pesquisa que vai ocorrer em um asilo, exemplo, ou em uma escola. E aí você tem gasto com transporte, com alimentação. A bolsa serve para isso. Eu vou ter que participar desse encontro anual. Então, você individualmente já programa
a tua poupança, porque você sabe que você vai ter que ir para esse encontro. Esse encontro pode ocorrer em Paranaguá, em Curitiba, em União da Vitória, em Paranavaí, em Apucarana, onde a Unespar tem um campus. Então, cada ano eles mudam de lugar. Teve ano que foi em Paranaguá, teve ano que foi em Curitiba, teve ano que foi em Paranavaí, teve ano que foi em Apucarana. Cada ano a comissão que organiza esse evento resolve onde vai ser o evento. Tá? Então, precisa ficar atento a isso. E aí, lógico, o dinheiro é para o aluno fazer o que ele quiser. Ele vai tomar a decisão dele, tem autonomia para isso. Geralmente, eu, enquanto orientador, oriento, olha, guarde uma parte do seu dinheiro, dessa bolsa, que são 12 parcelas de R$ 400, então dá R$ 4.800 no ano, para você cobrir suas despesas, né, no evento, porque você é obrigado a participar de evento, quando você é bolsista. E aí, cada orientador, dentro das 20 horas, vai criar as regras de consumo dessas horas de acordo com o que o professor programa para o aluno. Então, tem professor que pede para o aluno fazer permanência na universidade, tem professor que pede para o aluno dedicar essas horas ao estudo, obviamente, do projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido. Você vai perder tempo, gastar tempo, desenvolvendo projetos, se é um projeto prático. Então, tudo depende do que você estabeleceu de regras de trabalho, de cronograma de trabalho com o seu orientador. Beleza? Mais perguntas? Quem fez aí e pode responder, né? A questão da bolsa e de vínculo empregatício. Qual outra pergunta, pessoal? Você falou que tinha mais duas, né? Era uma e mais duas. Você falou que tinha 3 perguntas. É limitada, você falou, né? Quantas são por aluno? Ou é só uma? O aluno só pode ter uma, certo? Não, tipo, projeto do professor. Ele pode ter quantos alunos? Ah, tá. O professor, ele pode submeter, se eu não me engano, até 4 propostas. Porém, somente até 2 concorrem à bolsa. E mais 2, até 2 sem bolsas. Então, eu posso orientar, por exemplo, 4 alunos. Eu posso submeter esse edital 4 pedidos de alunos. 2 vão receber bolsa, podem ganhar, e 2 necessariamente voluntários. Vamos voltar lá no edital, ó. Quer ver? Pera lá. Eu acho que está mais para baixo. Olha lá, ó. Cada orientador pode encaminhar, até 8 propostas, tá? Mas por que 8? 4 são do PIC, que é esse que a gente está falando, das quais 2 podem ser com bolsa e 2 sem bolsa, obviamente, né? E até 4 do PIBIT, que é o tecnológico, que não cabe a nós. Pelo menos eu nunca orientei PIBIT, tá? E daí, mesma coisa, 2 com bolsa e 2 sem bolsa. Olha lá. Aí tem o trâmite normal. Para cada proposta, o orientador tem que iniciar uma nova submissão no sistema, no site lá para fazer, tá? Então, eu posso pedir, por exemplo, para esse edital, no caso do PIC, que é essa primeira modalidade, 4 orientações. 2 alunos vão ganhar bolsa, podem ganhar bolsa, não significa que eu vou ganhar as 2, pode ser que eu ganhe só uma, ou 2, ou nenhuma, e outros 2 alunos não vão ter bolsa. Então, na hora da submissão, eu já vou deixar claro lá, ó, 2 alunos com bolsa, então eu vou querer 2 bolsas e 2 vagas para voluntário. O que mais? Você falou que tinha 3. Esse edital é específico para o curso de educação física ou é para a universidade inteira? Para a universidade inteira. Você falou que você trabalha agora com idosos, não é? Isso. Se eu sou do curso de enfermagem, eu posso procurar você para participar do seu curso de pesquisa? Pode, porque nenhum momento o edital deixa bem claro lá, nenhum momento fala que eu sou professor da área. A coerência, pelo menos na minha concepção, é que quem vai te orientar seja um professor ou da educação física, ou no caso de áreas afins, que a gente chama, que é a área da saúde. A enfermagem é a área da saúde. Então, um professor da enfermagem, por exemplo, poderia te orientar. Não tem problema. E vice-versa. Porque, ó, em nenhum momento fala, ó, que
tem que ser específico do curso de educação física. Ou, por quê? Porque é geral. O ideal é que tenha relação com o que você faz, com o que você estuda, no caso. Olha lá, quer ver? Cadê? Do orientador. Ó. Em nenhum momento fala que tem que ter do curso específico de educação física. Entendeu? Mas eu, Matheus, penso na coerência. Então, até do pessoal da enfermagem, beleza te orientar. Entendeu? Mas, por exemplo, poderia um professor da matemática te orientar para um estudo que você vai desenvolver um cálculo para melhorar o desempenho no atletismo? Poderia. Poderia. Entendeu? O que mais? Vamos lá, gente, perguntem. Vamos ver, acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Ah, tá, não. E aí, o que mais? Tirem as dúvidas. Esse edital é específico da Unespar, né? Tipo, Oi? outro aluno de outra universidade eu não posso escrever no edital da Unespar. Não, né? Porque fala que é. Entendi. Lembrei que tem que ser discente da Unespar. Isso, porque esse edital é da Unespar, então o aluno tem que ser vinculado à Unespar. Mas as outras universidades também abrem, porque a Fundação Araucária é do Paraná. Então, todas as instituições de ensino do Paraná podem participar do edital. Geralmente, todas as 7 universidades estaduais participam, todo ano. O que mais? Vamos lá. Dentro do nosso programa, temos mais 10 minutinhos aí de aula. Bom, já que ninguém pergunta, eu vou falar. Coloquei lá para vocês, aluno que tem bolsa dentro desse projeto, desse período de 12 meses, tá? Esse aluno, ele vai desenvolver 20 horas se tiver bolsa, correto? Ou 12 horas se não tiver bolsa, tá? Então, vamos imaginar que você tem bolsa. Quem que fez a pergunta aí agora? Qual que é o nome? Só para eu poder usar de exemplo. Vinícius. Vinícius. Vamos imaginar, Vinícius, que você tem bolsa, tá? E você é meu aluno de orientação, ok? Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de cronograma que eu criei para poder submeter esse projeto aí. Eu submeti nesse edital para concorrer, tá? Vou dar um exemplo lá então, ó. Deixa eu ver se está nesse aqui. Aqui, meu cronograma, ó. Tá vendo? Estão enxergando aí? Sim ou não? Sim. Tá, então lá. Dentro das atividades que o Vinícius vai desenvolver comigo, ok? E esse é um cronograma que eu uso para todos os projetos, porque, basicamente, lembra que eu falei para vocês das diferentes habilidades e atividades que vocês vão desenvolver enquanto alunos de iniciação científica? Eu julgo que essas são comuns a todos os alunos. Primeiro, você vai escolher lá, ó, primeiro, uma das tarefas, uma das atividades que você, enquanto meu aluno, vai desenvolver nos 12 meses. Estão vendo lá, ó, de agosto a julho, como eu coloquei. Vejam lá, levantamentos bibliográficos de periódicos. O que é isso? O Vinícius, por exemplo, se for meu aluno, vai estudar comigo hoje envelhecimento, pessoas da terceira idade, tá? Então, eu vou me sentar com ele e durante esses 12 meses, eu vou orientá-lo para ele buscar informações sobre envelhecimento. No caso, hoje, eu estudo envelhecimento e prática de exercício físico. Então, eu vou indicar para o Vinícius aonde ele vai buscar os diferentes trabalhos publicados na nossa área sobre envelhecimento e exercício físico. Então, e de preferência, informações, trabalhos que tenham relação com o projeto que ele vai executar.
Porque dentro desses 12 meses, eu, enquanto professor do Vinícius, eu designei para ele no projeto, nesse projeto de iniciação científica, que ele vai desenvolver um projeto com terceira idade. Por exemplo, ele vai aplicar um programa de treinamento para idosos do Asilo São Vicente de Paulo. Tá? Então, eu vou orientá-lo a ler sobre outros trabalhos, outras pesquisas que foram feitas no país e no mundo, então, seja na língua portuguesa, na língua inglesa, no espanhol, na língua que ele tiver facilidade para leitura, ou usar o Google Translate, para ler sobre o assunto. Por quê? Porque uma das tarefas que ele vai ter é escrever, aqui, ó, na antepenúltima linha, redação de trabalhos para eventos. Então, das informações que ele conseguir, do trabalho que ele produzir com o projeto dele, ele vai escrever um trabalho, ele vai contribuir para a ciência. Então, eu preciso que ele leia os trabalhos anteriores, que têm relação com dele, para que ele possa escrever o trabalho dele, escrever o famoso artigo científico dele. Outra coisa que ele vai precisar desenvolver comigo. Eu tenho, porque eu geralmente não trabalho sozinho, eu trabalho em equipe. Eu vou capacitar o Vinícius, assim como os outros alunos do meu grupo de estudos, para trabalharem juntos, porque esse trabalho que eu estou ofertando para o Vinícius, esse projeto, é um trabalho, por exemplo, que ele vai avaliar 50, vai treinar 50 idosos lá no asilo. Então, ele não vai conseguir trabalhar sozinho, ele precisa de ajuda. Então, eu já tenho uma equipe com quem ele vai trabalhar. Então, eu preciso ensinar essa equipe a trabalhar. Outra coisa que ele vai ter que fazer, dentro do projeto dele, está previsto, ele vai ter que divulgar esse projeto. Então, ele vai ter que ir lá no asilo, conversar com as pessoas do asilo, verificar se as pessoas, se a instituição permite a gente entrar lá para aplicar a pesquisa do Vinícius, e assim por diante. Depois, ele vai selecionar aquele público, porque às vezes ele vai querer treinar só as senhorinhas, só as mulheres do asilo. E às vezes ele vai querer treinar só os homens. Ou ele vai querer treinar homens e mulheres no asilo, mas idosos que não usem, por exemplo, cadeira de rodas, porque não vai conseguir fazer o treinamento. E aí ele vai executar o treinamento durante o período, então eu determino lá que vão ser 3 meses, e aí ele vai fazer as avaliações nesses idosos, para saber o que eles melhoraram. Depois que ele fizer essas avaliações, ele vai colher informações, números, por exemplo, de peso da pessoa, estatura, quantidade de gordura do corpo, por exemplo. Então, ele vai ter que colocar todos esses dados em uma planilha no Excel. Para quê? Para que ele consiga fazer uma análise, junto comigo, do que foi bom do projeto, do que melhorou, quantos por cento melhorou, e assim por diante. Para escrever os trabalhos dele, um dos eventos que ele vai ter que participar é o famoso encontro anual de iniciação científica. Dentre todos esses meses, ó, pode ver aqui, ó, ele vai ter reuniões frequentes comigo. Para quê? Para tirar dúvidas, para expor ideias, para trocar ideias. E no final ele tem que apresentar um relatório. Tem um relatório parcial, que é o, né, que faz aqui nesses meses, geralmente depois 6 meses de execução. Então, lá por janeiro, fevereiro, a gente apresenta um relatório e depois um relatório final. Então, vocês vejam que durante os 12 meses ele vai ter bastante trabalho. E aí é por isso que ele precisa das 20 horas. Adicionalmente a tudo isso que o Vinícius vai fazer comigo, isso aí é uma regra minha, do professor Matheus, tá? Eu, como tenho um grupo de pesquisa, eu solicito que o aluno, no contraturno dele, ou em horários vagos dele, por exemplo, vocês têm todo dia aula de manhã, e segunda e quarta à tarde, então sobra terça, quinta e sexta, correto? À tarde. Nesses dias, eu vou solicitar que o Vinícius vá lá no laboratório de envelhecimento da Unespar e faça a permanência. Então, ele fica lá no laboratório para desenvolver os estudos dele e para ajudar a equipe de trabalho em outras atividades. Porque eu vejo que isso, em termos de habilidades que o Vinícius vai desenvolver nesses 12 meses, ele vai sair melhor do que quando ele entrou. Mas isso são regras do professor Matheus. São tarefas que o professor Matheus coloca para o aluno. E isso é muito bem, pelo menos eu faço isso.
Isso eu converso com o aluno antes mesmo dele topar participar comigo, como aluno de iniciação científica. Então, eu não espero o aluno ser selecionado, indicado e selecionado, para depois falar, ó, surpresa, você vai ter que ficar fazendo isso, isso e aquilo. Então, para, por exemplo, ser meu aluno de orientação de iniciação científica, precisa ter tempo disponível. E o que é o tempo disponível? Por exemplo, a graduação, para mim, é uma coisa que não tem como mexer, vocês têm as aulas. Então, os períodos que vocês não têm aula, que o Vinícius não tem aula, são os períodos que ele vai dedicar para mim, para o nosso trabalho. E aí, no final da semana, ele tem que fechar as 20 horas, caso ele seja bolsista. Ou 12, se não for bolsista. Agora, todo professor funciona assim? Não. Cada professor vai organizar individualmente com o seu aluno como ele vai cobrar essas 12 horas ou 20 horas. O professor tem direito de cobrança dessa carga horária, porque o aluno assume um compromisso de 12 ou de 20 horas. Então, é lógico, é questão de compromisso cumprir essa carga horária. Agora, como essa carga horária vai ser cumprida, é tete a tete com o professor, tá? Mas a ideia principal é que, depois desses 12 meses, o aluno tenha experimentado o que é pesquisa, o aluno tenha conseguido desenvolver diferentes habilidades e que ele saia melhor dentro desse processo do que quando ele entrou. Então, eu, por exemplo, procuro sempre explorar, no bom sentido, diferentes habilidades do aluno, desde a saber mexer numa planilha de Excel, desde a saber mexer em um método de avaliação física, até aprender a como orientar treinamento de musculação, treinamento de corrida, o que tenha relação com o projeto dele. Tá? Mas vou repetir, isso é o professor Matheus com os alunos de orientação de iniciação científica dele. Cada professor tem a sua conduta, cada professor tem o seu jeito de trabalhar. Então, para a gente fechar, primeiro, entenda as regras do jogo, leia o edital, procure os professores que podem orientar ou que orientam, ou que já orientaram a iniciação científica, verifiquem se eles têm interesse e vejam o que eles estudam, para ver se você se adequa àquilo ou não. E, por último, instiguem os professores de vocês a proporem projetos de iniciação científica. Porque, como a regra é muito clara, o aluno não pode escrever um projeto e ir lá propor. O professor é que tem que propor. Então, às vezes, se o professor não propõe, entre aspas, cobre dele, jogue, fala, professor, eu tenho interesse, o edital está aberto, vamos participar? Agora, para que isso aconteça, como eu disse em outras aulas, tem que estar antenado nas regras do jogo, tem que estar antenado nos editais. Por isso que eu passei lá, logo de cara, nas primeiras aulas, o site da Fundação Araucária, CNPq, CAPES, para vocês estarem sempre atentos a quais editais estão abertos. Eu, pelo menos, como eu falei para vocês, a cada 2, 3 dias dou uma olhadinha. Como eu sei geralmente o período que costuma sair, eu já fico atento nesses períodos para verificar o que tem de opção. Exemplo para a gente fechar. Agora abriu, né? Agora, já faz um tempinho, abriu o edital do coronavírus. Por conta da pandemia, a Fundação Araucária abriu edital específico para incentivar a pesquisa com coronavírus. Eu não participei porque eu não tenho uma pesquisa de significância para concorrer, mas tem pessoas que escreveram projetos, ganharam o edital para poder desenvolver a pesquisa. Então, são oportunidades que ocorrem, no caso específico da iniciação científica, somente durante a graduação, no caso do PIBIC, né, que eu estou dando um exemplo. Então, precisa ficar atento. Perguntas? Não? Se não tiverem perguntas, a gente encerra a aula da gente agora e daqui a pouco eu mando para vocês o link, tá bom? Para a semana que vem que ficou então combinado. Pesquisar o que é currículo na plataforma Lattes. Beleza? Combinado? Combinado. Beleza. Aguardo vocês semana que vem, mesmo horário, mesmo dia. Tá bom? Um abraço, boa semana. Se cuidem. Até mais. Até mais. Obrigado.